é bom fazer o que a gente gosta, né? Ainda mais assim quando está começando o ano e a gente já sabendo que vão ter várias coisas incríveis acontecendo. Eu imagino que você que está em casa e está empreendendo deve ter aí um monte de planos para fazer em 2024, né? Pois eu também tenho um monte de planos de pessoas incríveis para entrevistar aqui no nosso Amei. Estamos no ar, bem-vindos! Hoje você vai conhecer a trajetória de uma mulher tão incrível. Ela é uma empreendedora que é dentista artista. Olha que coisa linda isso! Ela tem uma longa caminhada no mundo dos negócios. Antes de cursar odontologia, ela atuava no ramo do fast food, o negócio da família dela. E ela também é bailarina, já rodou o mundo dançando lindamente. E hoje ela tem muito sucesso, não só com uma clínica, mas com 2 clínicas em 2 estados diferentes. E nas horas vagas, ela ainda se dedica a um projeto que chama Um Sorriso Conta uma História. Que coisa linda, Mariana! Muito bem-vinda, Mariana Figueiredo. Um prazer ter você aqui. Obrigada. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Acho que tu começaste falando exatamente o mais lindo, né? Muito bom a gente fazer o que gosta. Muito bom. E falar do que a gente gosta, do que a gente faz, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente adora conversar sobre isso e traz sempre novos insights, a gente aprende sempre, então eu te agradeço. Lindo, porque além da gente trazer novos insights, a pessoa que está em casa se inspira também. Com certeza. Né? E se lembra que também pode correr atrás do seu próprio sonho, coisa mais linda. Então eu quero começar falando um pouco sobre seu passado, assim, quando você ainda trabalhava com seu pai, era no ramo do fast food, não é isso? Era, meu pai... O primeiro fast food do Maranhão foi meu pai que levou para São Luís. E lá na minha família, assim, a gente nunca passou necessidade, mas meus pais tinham uma educação em que a gente não... Nada vinha fácil, sabe? Então, eu estava já fazendo faculdade de odontologia quando a loja já existia. E eu estava cursando odonto e eu queria ter as minhas coisas, eu queria sair. E meu pai falou assim, então vai trabalhar. É isso aí. Você tinha quantos anos? Acho que uns 18. Uau, desde 18, muito bom. Mas a gente começou um pouco antes, tá? Isso aí de trabalhar com meu pai já foi antes, mas de trabalhar firme mesmo, acho que foi por aí, uns 18 anos. E aí meu pai falou assim, quer trabalhar, então, quer ir sair, quer sair com as amigas, então tem que trabalhar. Eu fazia faculdade de odontologia integral. Fazia na Federal do Maranhão, então era o dia inteiro, às vezes tinha umas brechas, assim, na hora do almoço, final do dia, mas não tinha um turno livre. O único lugar que eu podia trabalhar era com meus pais, com meu pai. Então, eu ia trabalhar com meu pai, e as pessoas podem achar assim, ela ia trabalhar, ia ser gerente da loja. Assim, não, gente, eu fui pra chapa, eu passei... Quando a gente, no fast food, né, então todo funcionário, quando vai trabalhar no fast food, tem uma jornada que ele faz. Então, a gente tem um treinamento. Então, para você chegar a ser gerente, assistente gerente, monitor, você passa por uma jornada que você é atendente, roda todas as sessões. Então, foi exatamente isso que eu vivi. Então, rodei todas as sessões, milkshake, chapa, salão. E aí, fui trabalhar com meu pai. E foi uma experiência realmente maravilhosa, porque, primeiro, eu aprendi a lidar com pessoas, né? A gente atender clientes de diversas formas, você começa a prestar atenção nas pessoas, nos perfis das pessoas, em como cada uma fala, você começa a ler sinais, né? Então, foi uma experiência muito boa, foi assim que eu comecei aí nesse ramo do fast food com meu pai. E você achava que você ia continuar nesse mundo dos negócios, assim, no ramo da gastronomia, ou você já tinha ali uma intuição de que você ia enveredar por outros lados? Não, desde criança eu queria ser dentista. Eu criança, eu pegava uma caixinha de costura que a minha mãe tinha, que tinha agulhas de crochê, pegava o meu irmão, chamava o meu irmão do meio, deitava ele e ficava com a agulha de crochê mexendo nos dentes dele. Então, desde criança eu tinha esse sonho de ser dentista, e não era qualquer área da saúde, era ser dentista. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca... E ainda sou. Eu não acho que a odontologia é a única coisa que eu faria da minha vida e ponto.
Não, eu acho que eu me realizaria fazendo um tanto de outras coisas, né? A gente estava conversando antes aqui, eu danço, eu faço... Então, eu sou muito apaixonada com o que eu faço, mas eu acredito que eu faria tantas outras coisas. Eu acho que por isso eu fui muito feliz também, sou muito feliz quando estou em outros ramos. Porque eu acho que o meu compromisso, a minha lealdade... não é com o meu consultório, não é com a minha carreira da odonto, mas é com o meu propósito de vida, é com a minha missão de vida. E toda vez que eu penso no meu porquê, qual é a minha missão? Eu falei assim, eu quero transformar vidas. Eu quero poder estar sendo útil, né, para alguém, para aqueles com quem eu estou convivendo. Então, se eu estou na odontologia, eu quero estar servindo ali. Se eu estou no Bob's, eu quero estar servindo no Bob's. Se eu estou no balé, eu quero estar servindo no balé. Tá, muito bom. Então, vamos voltando aqui ao Bob's, que é o início, né? Você estava lá com seu pai e você chegou a assumir o negócio da família? Eu fui subindo e aí eu cheguei ao cargo de gerente. Mas meu pai sempre foi muito cabeça. Né? Mas eu fui tendo alguns cargos, algumas funções, né? Então, eu tive funções em que eu ficava muito com a parte operacional da loja. Então, como eu me relaciono muito bem com pessoas, então fui muito para a parte operacional. Quando eu já estava nesse cargo, né, nessa parte de gerente, a gente minha faculdade entrou em greve e aí meu pai abriu uma loja em Teresina. E aí eu fiquei 6 meses em Teresina, tocando a loja de Teresina. Então, eu fiquei um pouco nessa parte da gestão da loja, da parte operacional, de pessoas, de treinamento. Fiquei um pouco. E aí, de repente, você falou... Quando que você chegou e falou, não, agora chega, vou me dedicar à odontologia? Quando não dava mais para conciliar. Assim, quando eu formei, a minha faculdade entrou em greve e... finalzinho da faculdade, minha faculdade entrou em greve, eu tinha feito uma audição, eu fui para dançar, aí eu dancei um período fora. Quando eu voltei, eu só precisava, defender monografia para me formar. E aí eu defendi monografia, me formei, e aí eu falei assim, preciso agora fazer pós. E aí eu fiz prova para a Unesp em São Paulo, passei, eu tive que me mudar para São Paulo. Então, aí quando eu me mudei para São Paulo, aí eu me afastei das lojas, aí eu fiquei só por conta da odonto mesmo. Aí foi quando... Mas peraí, teve então uma carreira de bailarina aí no meio. Conta um pouquinho da carreira de bailarina. Eu desde pequena dancei balé há muito tempo, comecei muito nova, com 9 anos. E a escola em que eu dançava era muito forte porque a gente tinha professores cubanos. E a gente teve intercâmbios para Cuba, de presente de 15 anos, eu não quis para festa e nem quis viagem para Disney, eu quis ir para Cuba. E aí dancei muito tempo e aí fiz uma audição para a companhia. O quê? Balé clássico? Balé clássico, balé clássico. A própria escola tinha alguns espetáculos que não eram clássicos, mas o forte mesmo era o balé clássico. E aí eu foi quando tive esse período de greve da minha faculdade. E eu dancei um espetáculo numa companhia lá de São Luís mesmo, e a gente tinha ido para Mossoró dançar. Eu lembro que eu estava dançando em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no meio da greve da faculdade. E estava para acabar a greve da faculdade. O diretor da companhia falou assim, faz audição para o Rio, para a gente ter essa turnê que vai ser pela Itália. Aí eu voltei enlouquecida, porque eu tinha que voltar para a faculdade para defender a monografia, ou eu trancava esse semestre para ir dançar fora. E aí meus pais, assim, meus pais e outros professores também, não, você não pode perder essa oportunidade, que são 6 meses dessa experiência maravilhosa. E aí fui. Tranquei, fui, dancei. Nossa, que pais legais, hein? Porque geralmente é o contrário, os pais ficam querendo segurar. É verdade. Mas eu acho que tem... Aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado também, vou botar a modéstia de lado. Mas acho que tinha também muito do que era eu aluna, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre fui... as pessoas passavam na minha casa para pegar o meu caderno, para copiar o meu caderno. Então, eu sempre fui uma pessoa dedicada, muito... né? Eu sempre fui muito estudiosa. Então, acho que meus pais sabiam que o fato dos 6 meses eu tiraria isso. Não ia te atrapalhar. Pelo contrário, ia ampliar a sua visão de mundo. Com certeza. Você acha que mudou? Você acha que ter escolhido dar um tempo, parar a universidade, sair, já estava trabalhando com o pai, saiu e foi se aventurar na Itália com uma companhia de dança,
Em que dimensão você acha que isso abriu sua cabeça e como que isso ajudou você depois, quando voltou, para empreender melhor? Em me enxergar como marca e em me enxergar que comunicação é tudo. Quando eu dançava no Brasil, a gente sabe, a gente está falando de balé clássico, por exemplo, o balé clássico no Brasil, ele não é uma dança tão apreciada, né? Então, a gente vai para os teatros, é mais difícil você lotar um teatro com balé clássico. Então, eu ia para o teatro, dançava, porque eu amo dançar, era maravilhoso e estava nem aí se as pessoas... Né? Então, nunca tinha vivenciado uma pessoa ali, vislumbrando e apaixonada por aquilo e conectada com você, com o que você está fazendo. Valorizando aquilo. Eu nunca tinha vivenciado isso. Então, até então, eu estava dentro da minha caixinha, para mim, eu realizada, estava ótima. Quando eu fui para a Europa, a primeira vez que eu entrei no palco e que eu vi aquelas pessoas que, quando acabou, eles ficaram assim quase uma hora aqui aplaudindo e a gente andando na rua, eles encantados. Eu falei assim, gente, não adianta ser só para mim. É muito bom ser só para mim, mas é muito melhor quando sou eu com o outro. Então, eu trouxe isso para tudo na minha vida. Né? Então, tudo que eu estou fazendo, eu quero comunicar e comunicar de uma forma que seja fácil para a leitura do outro. Então, seja na odontologia, num paciente que chega para mim, eu preciso explicar o que ele precisa fazer. Seja no sanduíche que eu estou ali entregando, então tem umas pessoas, tem aquele que quer que eu fale muito rápido e eu tenho que dizer para ele o sanduíche muito rápido, tem aquele que não quer nem escolher. Então, tudo é base de comunicação. Então, acho que minha cabeça mudou muito para isso. Se fala muito hoje no personal branding, né, que a gente é uma marca. Então, eu acho que eu, sem saber, fui me enxergando como marca e conseguindo usar isso, né? Esse meu jeito comunicativo de ser a meu favor ao longo da minha jornada. E você foi sentindo que isso foi mudando a sua relação com as pessoas também? Porque eu imagino assim, que quando você estava aqui com seu pai e era uma coisa... ele meio que direcionava, né? Você foi tomando a rédea do seu próprio destino, né? Aos poucos. E aí, quando você voltou, como que foi? Quando eu voltei da Europa? Sim. Quando eu voltei da Europa, aí eu tive que defender a monografia e aí eu tinha passado, existe um programa chamado Programa Saúde da Família. É um programa das prefeituras que recebe um incentivo do Ministério da Saúde e aí você atende nos interiores. E eu tinha esse emprego, esse trabalho, que era no interior do Maranhão. Então, eu falei, pai, vou experimentar, porque eu acabei de trabalhar. E o meu pai falou assim, não, acho que meu pai veio muito cedo. Meu pai tem muito disso na nossa parte profissional. A minha mãe sempre deu todo o suporte para que a gente pudesse fazer, todo o suporte emocional. E meu pai deu muito o técnico, sabe? Então, assim que eu me formei, né, e aí estudei e tudo, meu pai falou assim, se formou, mas agora você tem que aprender a trabalhar. Você aprendeu o que fazer, agora você vai aprender a trabalhar. Sim. Então, eu tinha passado, era no interior do Maranhão, então eu pegava um ônibus, dia de domingo, viajava lá 6 horas, ia para o interior do Maranhão. O interior do Maranhão era bem humilde. Então, teve lugar que eu ia que não tinha luva para atender. Então, uma vez que eu fiquei sem atender porque não tinha luva. Teve vez que eu atendi na cadeira de plástico. Então, eu fui começar a vivenciar isso. E eu passava 3 dias da semana fazendo odonto. Quando voltava, trabalhava na loja com meu pai. Então, ainda fiquei um tempo fazendo isso. E aí foi quando eu fui fazer a pós-graduação. E aí eu tive que me mudar para São Paulo. E aí a transição aconteceu de vez e você deixou para trás o fast food e ficou focada aí, durante todo esse tempo que eu fiz especialização, mestrado lá em São Paulo, vinha uma vez ou outra para São Luís, férias, mas não trabalhava muito, não atuava muito. Mas quando voltei, ainda atuava um pouquinho, não tão presente quanto os meus irmãos, porque eu não tinha todos os dias preenchido de agenda de consultório, então ficava um pouco com meu pai, até eu ir conseguindo preencher e estar com a minha agenda cheia. Deu uma conciliada.
Mariana, eu vou chamar aqui um intervalo rapidinho. E aí, quando a gente voltar, eu vou querer falar desse outro lado, porque você primeiro estava falando aí desse lado que era assim, quase que uma missionária, que ia lá para o interior, para o lugar onde as pessoas estavam precisando muito, né, da sua ajuda. E aí, de repente, corta hoje, você tem aí clínicas incríveis, suas clínicas, né, clínicas que são, claro, clínicas odontológicas, mas que tem também todo um outro lado, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você que está em casa, não sai daí que a gente já volta. O Amei está de volta com uma história muito incrível da Mariana Figueiredo, que é dentista artista. Ai, agora a gente vai falar disso. Por que dentista artista, Mariana? Ai, porque eu, como Pio XII já dizia, eu acredito que a odontologia tem todo esse arsenal, né? Tem toda essa tecnologia, tem tudo isso de muita vanguarda, principalmente a odontologia brasileira, que é uma odontologia de vanguarda. Mas a odontologia de excelência não pode deixar passar despercebido esse olhar artístico, esse olhar único, isso de você estar esculpindo um dente, de você pensar como uma arte, como uma obra de arte mesmo. Construindo sorrisos. Exatamente. Ai, que coisa linda. Adoro. Então, eu quero que você fale desses dois cenários, assim, um lá no interior do Maranhão, lugares onde as pessoas tinham pouquíssimo acesso, né, aos procedimentos, vamos dizer assim, estéticos, né, porque você está falando de uma coisa que vai além da técnica, além de cuidar da cárie, de cuidar da saúde do dente, você está cuidando do sorriso da pessoa, né, da harmonia facial, da estética mesmo da pessoa. Então, qual é o contraste de quando você estava lá no Maranhão e agora que você tem essas suas duas clínicas? É engraçado que a gente fala que é um contraste, né? Mas na realidade é até paradoxal, porque muito embora eu veja essa discrepância, né, no poder social, do poder aquisitivo das pessoas a quem eu atendia, as experiências se encontram. No final das contas, o meu serviço, aquilo que eu ofereci, a transformação que eu gerei, é a mesma. Uhum. É de entregar, é a mesma que eu acredito, do verdadeiro sorriso, que é o sorriso autêntico, espontâneo, que é da pessoa realizada, de que ela vai sair. A pessoa que eu atendia lá no interior, em que, sei lá, eu extraí o dente porque estava morrendo de dor, no outro dia me chegava com um cofo, com uma galinha realizada, morta de feliz, com um sorriso no rosto, aquele sorriso que fecha o olho, aquele sorriso que não é só dente, que não é só boca. Assim como hoje, né, numa outra realidade em que eu atendo, e muito embora não deixe ainda de atender essa, eu muitas vezes me disponibilizo, a gente faz eu tenho alguns projetos para atender esse perfil de paciente, mas a mesma pessoa, o mesmo trabalho que eu fazia lá, essa mesma transformação, em pessoas que chegam para mim com outro tipo de demanda, que é esse projeto Um Sorriso Conta uma História hoje, né, que chegam com uma demanda que acham que é só o ter muita gengiva exposta, né, e que durante muito tempo eu achava que era só isso, eu fui vendo que é a mesma transformação. No final das contas, era a pessoa, quando eu fazia uma gengivoplastia, que os meus colegas dentistas, outros periodontistas sabem, né, que tecnicamente é um procedimento simples, né, de baixo risco. Nossa, pra mim não parece nada simples. Ai, meu Deus, como é que é isso? Tirar a gengiva, cortar a gengiva, parece uma coisa... Exatamente. Tecnicamente, assim, dos procedimentos cirúrgicos, quando a gente pensa na odontologia, existem procedimentos bem mais complexos. Mas quando eu fazia esse procedimento específico, eu via desabrochar uma outra pessoa. Sabe? Muitas mulheres... hoje me vêm homens também, mas começou muito com as mulheres. E aí eu lembro de mulheres que chegavam para mim e me diziam: o meu sonho é trabalhar com comunicação. Me formei em comunicação, mas eu continuo trabalhando aqui nessa loja porque eu me sinto infantil, eu não consigo me posicionar. Fez a cirurgia
2 meses depois, quando vim para mim para fazer as fotos finais, estou trabalhando como gerente de comunicação no Ministério da Cultura. Que demais! Outra, eu não me sinto mulher com meu marido, porque eu me sinto infantil. Aí faz a cirurgia... Infantil porque os dentes ficam pequenininhos? Ficam pequenininhos e o aspecto do sorriso fica um sorriso mais infantilizado. Entendi. E a gente não tem noção do quanto isso impacta, né? E eu fui vendo muito isso. Hoje eu choro com as minhas pacientes, enfim. Então, hoje eu vejo muito isso, de como essa transformação, a mesma coisa que acontecia lá, eu me realizo fazendo isso hoje, vendo essa transformação, esses sorrisos que vai muito além de dentes, né? Que é a autoestima mesmo. Exatamente. Isso que você falou, de florescer, né? De desabrochar. Desabrochar. Desabrochar da borboleta? É isso. Tem pacientes que falam assim, olha, o mais lindo foi eu ver que era o meu dente mesmo que estava escondido ali, essa beleza já existia. É a metamorfose mesmo. Isso. A analogia da borboleta foi perfeita, né? É isso. Mas é complicado, é difícil fazer isso, porque o dente está lá dentro e está encoberto. O técnico não é o difícil, né? O técnico, lógico, tem todos os princípios biológicos que a gente precisa entender, avaliações que a gente precisa fazer. Mas eu acho que o mais difícil é a gente não fazer como em produção em larga escala. É você fazer personalizado. Então, o paciente, quando chega para mim, eu passo horas conversando com ele. Lembra aquilo que eu falei? Eu aprendi ali a ler os sinais, então eu fico ali. Eu vejo o perfil do paciente, mais espontâneo. Eu não posso desenhar, eu não posso entregar um formato de dente para uma menina que é lutadora de MMA para uma flautista, o mesmo que eu faço para uma flautista. Então, essas nuances, né, de ver a feição da paciente, ela é mais longilínea, ela tem um rosto mais redondo. Então, eu trago informações do visagismo, acho que de todo o meu repertório aí de vida, de enxergar o que eu acho bonito, um sorriso, o que eu acho harmônico, né, para entregar esse desenho de sorriso. Maravilhoso. Mariana, a pessoa que está em casa pensando, eu quero desabrochar o meu sorriso, como é que a pessoa te acha? Mari Dentista Artista, no Instagram. Mari Dentista Artista. Isso. No Insta? Isso. Você também tem uma carreira digital aí, né? Você faz cursos, você... Conta um pouquinho disso rapidamente pra gente, que a gente já está indo por vários, enveredando por vários caminhos. Então, Mari Dentista Artista já foi a segunda via digital, porque eu comecei, o meu perfil mais forte no digital é o meu perfil de professora. Porque eu quando mudei para Brasília, eu comecei dando aula aqui, coordenando um curso de pós-graduação. E aí eu tinha 2 alunas que falaram assim, eu não era muito do digital. Aí uma das alunas me chamou assim, fez um curso, eu falei assim, vamos fazer um Instagram para a gente ensinar e tal. Eu falei assim, legal, vamos fazer. E a gente fez esse Instagram e aí foi super legal, ele é muito forte na nossa área, que chama Pério em Foco. E na pandemia, eu tinha uma cirurgia dessa, né, de desenhando, esculpindo o sorriso, ensinando detalhadamente, narrando. E aí eu falei, vou botar isso, vou lançar um curso com isso. E a gente lançou esse curso, que chama PérioArc, justamente porque eu faço muita associação com a arquitetura e quis homenagear Brasília, que eu acho lindo como Niemeyer e Luz Costa, eles pegam linhas e assimetrias, né, que não é tudo igual, mas ele pega e deixa tudo harmônico. Sim. Então é exatamente isso que a gente tenta fazer quando está desenhando um sorriso. É artista mesmo, né? Maravilhoso. E o que, na verdade, é como empreendedorismo, o que dá mais grana? O consultório, os cursos, o que você acha que... O digital, principalmente nessa fase da pandemia, me possibilitou escalonar, né? No consultório, também eu consigo ter uma renda boa hoje por conta dos procedimentos, né? Eu já consigo fazer procedimentos mais eletivos e nichei exatamente nessa área. Mas eu acho que hoje eu ouvi um podcast do Jerome Temin e ele estava falando exatamente isso. Acho que o principal para você dar mais dinheiro é a constância, sabe? Você está fazendo uma coisa... Ele falou assim, olha, o digital dá dinheiro. Dá dinheiro. Aí você começa um ano ali no digital, aí você está aprendendo o digital... não ganhou dinheiro aqui, mas você está aprendendo aqui. Aí eu falei assim, o tráfego dá dinheiro. Aí você já muda, você fica ali rodando e pulando de galho em galho, você nunca vai ganhar dinheiro em nenhum, porque você está começando a aprender, investir no negócio, ter constância. Ter persistência e... Tem, eu acho que como tudo na dedicação. vida. Não acredito no muito rápido, não.
Mari, bom, já tô Acho ótimo, íntima. todo mundo já chama Mari, adoro que chame de Mari. Amei a nossa Amei conversa, também. foi lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que tantas pessoas que estão em casa querendo esculpir seus sorrisos vão procurar a Mari Dentista Artista. Obrigada. E também as pessoas que estão aí procurando uma carreira como odontologista, ver que também existe todo um lado empreendedor ligado a esse certeza, universo. isso é fundamental, né? E é muito bacana. Acho que o dentista não tem muito isso, mas eu acho que é Está começando. fundamental. E você está sendo precursora, puxando esse Obrigada. bonde. Muito obrigada. Obrigada. E para você que está em casa, obrigada também por estar com a gente. Amanhã eu te espero de novo, 8h30 da noite, aqui no Amei.